A luta nossa é isso aí, é exterminar esses caras. A luta não para. Em qualquer lugar que eu tiver, vai morrer, vai continuar morrendo mesmo. Se não for pelas minhas mãos, vai ser a mão do meu. Esse cara é questão de honra, entendeu? É barrer esses caras do mundo, é questão de honra. Foi 20 anos em magia negra. Eu era adepto do satanismo. Foi 20 anos em magia negra. De 2010 pra cá eu abracei o islamismo e reverti a ele. Marcos Paulo da Silva, mais conhecido como Lúcifer, é uma figura temida até mesmo entre os criminosos mais perigosos do sistema prisional brasileiro. Seu nome carrega um histórico de violência extrema que o tornou uma das figuras mais aterrorizantes dentro das penitenciárias. Em virtude do apelido que segundo consta que o vulgo Lúcifer seria o senhor, o senhor tem alguma religião, é adepto de alguma religião satânica, alguma coisa nesse sentido, ou não tem nada a ver? Eu fui 20 anos em magia negra, eu era adepto do satanismo, fui 20 anos em magia negra. De 2010 para cá eu abracei o islamismo e reverti a ele. Eu sou muçulmano. Ele afirma que sua liberdade física não é sua prioridade no momento. Para ele, a luta mais importante vai além das grades. Seu verdadeiro objetivo é exterminar aqueles que considera seus inimigos. Diagnosticado com psicose e transtorno de personalidade antissocial, ele já confessou, sem remorso, a autoria de pelo menos 48 assassinatos brutais cometidos dentro do sistema carcerário. Pelo que eu vejo, o senhor falou que já teve 48 homicídios no prontuário do senhor. O senhor, então, acabou abrindo mão da sua liberdade, né? Praticando todos esses crimes aí, se envolvendo com todos esses crimes. Por qual objetivo? O senhor não deseja mais ter a sua liberdade? Qual que é o objetivo disso, Marcos? Doutor, liberdade a liberdade liberdade não é só física não, espiritual, psicológica, eu tô liberto, entendeu? Tô preso não, fisicamente, posso ser que eu esteja preso, mas espiritualmente eu tô liberto. O objetivo é isso aí, a nossa luta, ela sobrepõe essa liberdade física aí. A nossa luta, ela sobrepõe. É melhor nós continuar lutando, porque eu prefiro morrer lutando do que viver de pé, curvado com os outros. Eu não vou viver de pé curvado por ninguém. Então eu prefiro já morrer logo lutando. E a liberdade ela vai ficar em últimos planos. Essa liberdade física vai ficar em últimos planos. A luta nossa é isso aí, é exterminar esses caras. A luta não para. Em qualquer lugar que eu tiver, vai morrer, vai continuar morrendo mesmo. Se não for pelas minhas mãos, vai ser a mão do meu. Esse cara é questão de honra, entendeu? É barrer esses caras do mundo, é questão de honra. Segundo fontes ligadas à segurança pública, sua condição mental se deteriorou ainda mais nos últimos anos, levando-o ao que muitos descrevem como um estado de loucura total. A trajetória de Lúcifer no crime começou cedo. Detido pela primeira vez em 1995, aos 18 anos, por furto e roubo, ele rapidamente encontrou um novo propósito ao se aliar ao primeiro comando da capital, PCC, a maior facção criminosa da América do Sul. Em pouco tempo, tornou-se um membro ativo, envolvido em ações violentas dentro dos presídios. Não, porque eu vou explicar para o senhor. Eu saí do RDD, eu fui para presidente Venceslau, me tiraram de um castigo e colocaram em outro castigo. A situação lá estava opressora. Logo em seguida nós matamos os caras lá. Eu não tive como conversar quem era, quem não era, saber. Eu queria saber de assassinar os caras. Só isso que eu queria saber, só que estava me interessando no momento, é isso aí, sendo que o inimigo estava na mão e tinha que morrer. Só isso que eu sabia. Eu fiquei muito pouco tempo lá também, entendeu? Eu não sei, o senhor mesmo pode me dizer isso aí, porque eles depois, eu não tenho conhecimento, não tenho a fundo os depoimentos deles, não sei o que eles disseram, né? Eles são responsáveis pelo que eles disseram, entendeu? No entanto, em 2013, rompeu com o PCC, alegando que a organização havia perdido seus ideais originais e se voltado exclusivamente para o lucro, deixando de lado a proteção dos detentos. Essa ruptura foi o estopim para uma nova onda de violência. Determinado a impor sua própria visão dentro do mundo do crime, Lúcifer fundou uma facção ainda mais temida,
a Irmandade de Resgate do Bonde Serol Fininho. Sua nova organização se consolidou rapidamente, deixando um rastro de sangue e consolidando sua reputação como um dos criminosos mais temidos do Brasil. De acordo com a desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Lúcifer passou a ver o PCC como um inimigo a ser exterminado. Em decorrência da rivalidade, o criminoso fundou a Serol Fininho, um grupo dedicado a eliminar, com requintes de crueldade, integrantes do PCC e de outras facções rivais. O nome Serol Fininho faz referência à prática de usar linhas cortantes, misturadas com vidro e cola, para ferir os oponentes. Uma metáfora para as execuções brutais promovidas pelo grupo. Essa organização do bonde Serol Fininho, ela já visou ou visa ainda o embate em relação a autoridades, tendo como vítima autoridades, seja do Poder Judiciário, do Poder Executivo, Poder Legislativo, ou nunca houve isso? Nós somos assassinos de cadeia, não chegamos a chocar com autoridade nenhuma, não. A brutalidade dos assassinatos cometidos por Lúcifer e seus seguidores tornou-se a marca registrada da facção Serol Fininho. O terror instaurado por seu grupo ficou evidente em fevereiro de 2015, na penitenciária de Presidente Venceslau, quando agentes penitenciários se depararam com uma cena macabra. Os corpos mutilados de Francinilzo Araújo de Souza e Cauê de Almeida estavam espalhados pelo chão da cela, com o abdômen aberto, vísceras arrancadas e cabeças decepadas. Como em outros homicídios atribuídos a Lúcifer, o sangue das vítimas foi usado para escrever o nome da facção nas paredes, em um ritual sinistro que aterrorizava o sistema carcerário. Entre os episódios mais chocantes envolvendo seu nome, destaca-se o massacre ocorrido na penitenciária de Serra Azul, em 2011, quando 5 detentos foram brutalmente assassinados. Durante a matança, ele gritava que desejava matar ainda mais, evidenciando sua psicopatia e sede de violência. Em outra ocasião, ele e seus comparsas protagonizaram um episódio ainda mais cruel. Ao fazer vários agentes penitenciários reféns, utilizaram um estilete artesanal para decapitá-los, reforçando sua fama de um dos criminosos mais impiedosos do sistema prisional brasileiro. Certo, entendi. Tá, o senhor está no RDD desde os homicídios que aconteceram aqui em Venceslau, foi isso? Hoje? Atualmente. Atualmente eu me encontro na Federal, encontro no Presidente Federal, e estou no regime de RDD da Federal também. Mas esse RDD da Federal foi imposto ao senhor por quê? O que foi que aconteceu? Foi imposto porque eu estava tramando matar um verme ali na Federal ali e colocar no RDD. Verme que o senhor fala é integrante do PCC, é isso? Não tem só o verme, só o PCC não, tem os pilantras, os caguetas que tem, em todas as cadeias tem cagueta, entendeu? Então é isso aí, tava tramando matar um sem vergonha ali e acabei arrumando essa RDD aí. Tá. O senhor já participou de alguma rebelião em nome do bonde Serol Fininho alguma vez ou não? Não tem esse objetivo a organização? Já teve rebelião já. Já teve? Teve, né? Teve uma rebelião em Serra Azul, teve a rebelião em Tirapina, nossa, teve em Tupi Paulista, que a gente teve que fazer refém para matar os caras lá dentro, teve. Aí, e nessas rebeliões morriam pessoas, morriam detentos. Sim. E essas pessoas que morriam, os senhores já tinham conhecimento que pertenciam a outras organizações criminosas? Ou eram pessoas neutras ali que morriam também? Na verdade, como eu expliquei para o senhor momentos atrás, nós não, dentro de São Paulo, a gente não é adversário somente do PCC, não. Existem outras organizações e a gente também somos inimigo delas também. E todos esses caras que morreu através de nós, que morreu bastante gente, através de nós, por pertencer, nós não tem nada a ver com uma população neutra. A nossa guerra é com o PCC, essas facções. Então, os caras que morreu especificamente era facção. Certo. E essas rebeliões aí, alguma delas foi deflagrada por conta de superlotação de presídio ou era guerra de facções mesmo? O que foi que houve?
Doutor, a superlotação vem contribuindo para criações de facção há um bom tempo. Vou para 22 anos preso dentro do centro, estou 22 anos, né, para fazer, que eu estou preso. Essa superlotação contribuiu sempre para criações de facção, né? Tem cela, é um absurdo, uma cela para 12 pessoas se encontra 40 pessoas. Atualmente, Lúcifer acumula uma pena de 217 anos e 3 meses de prisão, mantendo-se como uma das figuras mais temidas dentro do sistema carcerário brasileiro. Sua mera presença em qualquer penitenciária é suficiente para gerar pânico, tanto entre detentos quanto entre agentes penitenciários. Para tentar conter sua onda de violência, as autoridades realizam constantes transferências entre unidades prisionais, numa tentativa desesperada de minimizar sua influência e impedir novos atos brutais. No entanto, sua fama e o terror que espalha continuam a assombrar o sistema penitenciário do país. Todos nós um dia que estamos nessa luta almejamos a liberdade. Mas como que nós vamos ter a liberdade, sendo que o próprio Estado não garante segurança para nós em nada, só sabe lotar, desviar a verba, que essas cadeias é isso que está ocorrendo, eles desviam a verba, a comida que chega para nós é uma comida de cachorro, eles ficam mentindo, falando para mim que eles gastam não sei quantos mil com nós, é mentira. Se gastar R$50 por preso é muito, não tem nada. Entendeu? Não tem nada na cadeia, só tem preso dormir no chão, tem que improvisar camas no alto para dormir. É isso aí. Eles têm eu fui a júri um ano retrasado eu fui a júri e eu relatei tudo isso aí, porque nós assumimos, Bom, quem não assumir é traidor, entendeu? Eu e muitos assumimos nossos crimes, como nós se júri, fomos o Ratinho, nós assumimos e deixamos bem claro tudo isso aí que está acontecendo no sistema paulista. Só que a autoridade não quer saber, o secretário é sem vergonha, entendeu? O secretário não quer saber de nada, coordenadores, é tudo patife, eles não querem saber de coisa nenhuma, eles querem saber de ganhar o deles, querem saber de roubar através de nós, entendeu? Nós estamos tipo um gado na mão desses desgraçados. É isso que está acontecendo. E nossa revolta é essa aí, pô. No dia 16 de dezembro de 2016, Charles Ron Croce permanecia impassível diante do juiz enquanto ouvia sua sentença. Condenado por 12 crimes, entre eles tráfico de drogas e corrupção, sua expressão não revelava qualquer sinal de arrependimento ou surpresa. Se algo o incomodava, era o fato de que seu império do narcotráfico havia ruído de vez. A trajetória criminosa de Croce começou cedo. Aos 14 anos, deu seus primeiros passos no mundo do crime e, ao alcançar os 35, já era uma figura experiente no submundo, abastecendo as ruas de New Richmond, Ohio, com uma perigosa mistura de heroína, fentanil e cocaína. Nem mesmo o tempo na prisão foi suficiente para interromper suas atividades ilícitas. Apenas 4 meses após cumprir pena por tráfico de heroína, ele retomou seus negócios como se nada tivesse acontecido, reconstruindo sua rede de distribuição com a mesma ousadia de antes. Mas as autoridades estavam determinadas a encerrar seu domínio. Uma investigação meticulosa foi montada, contando com um informante confidencial que, ao longo de 2 meses, realizou diversas compras controladas sob supervisão policial. Essa operação foi crucial para a sua captura e, finalmente, para a queda definitiva de seu império criminoso. As autoridades passaram meses coletando provas contundentes sobre suas atividades ilícitas, que incluíam o tráfico de heroína, fentanil e cocaína, muitas vezes em áreas frequentadas por menores. Com um dossiê robusto em mãos, a polícia realizou sua prisão, confiscando grandes quantidades de drogas e dinheiro e colocando um fim em sua operação criminosa. Durante o julgamento, os detalhes sombrios de seus crimes foram expostos, revelando a gravidade de suas ações. O chefe de polícia de New Richmond, Randy Harvey, destacou a importância dessa apreensão para a segurança da comunidade.
O promotor assistente Darren Miller destacou a gravidade da operação, ressaltando que a heroína adulterada com fentanil representava um perigo extremo, colocando inúmeras vidas em risco a cada transação. Heroína já é ruim o suficiente, mas misturada com fentanil, torna-se um jogo de roleta russa. E indivíduos como Charles Cross fornecem a arma, fornecem a bala, giram o tambor, apontando para a cabeça do viciado, e tudo que o viciado precisa fazer é puxar o gatilho. Grossi não lidava apenas com substâncias ilícitas, ele administrava o terror. Segundo o chefe de polícia Harvey, ele mantinha os viciados sob seu domínio através da violência e da intimidação, obrigando-os a distribuir as drogas que abasteciam suas ruas. Eles apareciam com olhos roxos ou com o rosto inchado. Aí eu perguntava como isso aconteceu. E eles me contavam francamente que Charles Cross e seus associados os haviam espancado. Quando os detalhes mais cruéis do caso vieram à tona, Croce permaneceu impassível. Enquanto o juiz lia seu extenso histórico criminal, ele apenas revirava os olhos, sem demonstrar o menor arrependimento. E mesmo quando o juiz Thomas Herman anunciou a sentença de mais de 20 anos de prisão, sua expressão permaneceu inalterada. A frieza e a indiferença que o definiram ao longo de seus crimes estavam ali, intactas. Mas nada disso importava mais. Para os moradores de New Richmond, aquela condenação representava o fim de um ciclo de medo e violência. Com Croce atrás das grades, a cidade podia, enfim, respirar um pouco mais aliviada. O problema é que Croce não era o único disposto a flertar com o perigo russo. Lil Tony, cujo nome verdadeiro é Antônio, e Derek Dixon, também conhecido como Smack, estão sendo julgados no Tribunal do Condado de Durham pelo crime de assassinato. Ambos faziam parte da gangue de rua Gangster Crips e agora enfrentam a justiça pelas consequências de suas ações. Antes de analisarmos a sentença, é essencial compreender o caminho que levou esses dois jovens a esse momento decisivo em suas vidas. Antônio ganhou notoriedade no mundo da música como integrante do grupo de rap 83 Babies. Suas músicas retratavam a realidade das ruas, abordando temas como tráfico de drogas e violência armada. No entanto, o estilo de vida que ele exaltava acabou o envolvendo em um ciclo perigoso que culminaria em tragédia. O ponto de virada aconteceu em 14 de agosto de 2019, quando Antônio foi atacado por membros da gangue rival Atray, no South Point Mall, em Durham. Além da agressão física, os rivais gravaram um vídeo do incidente e o divulgaram, intensificando a humilhação e provocação contra ele. Tomado pelo desejo de vingança, Antônio reuniu Derek e outros aliados da Gangster Crips para planejar uma retaliação. 4 dias depois, em 18 de agosto de 2019, Antônio, Derek e Deval Magwood, outro membro da gangue, dirigiram até uma área onde costumavam encontrar integrantes da gangue rival. Ao avistarem um veículo que acreditavam pertencer aos inimigos, decidiram agir. No entanto, um erro de julgamento levou a consequências irreversíveis e o plano de vingança resultou em um desfecho trágico que agora os coloca diante do sistema judicial. Em um trágico incidente, um grupo de criminosos escolheu o alvo errado, resultando na morte de um menino inocente. Zion, de apenas 9 anos, estava dentro de um carro ao lado de sua tia e 2 primos quando se tornou vítima de um ataque brutal. Antônio e Derek seguiram o veículo acreditando que pertenciam ao alvo desejado. Sem hesitação, abriram fogo contra o carro, disparando vários tiros. Infelizmente, um dos disparos atingiu Zion na cabeça, levando-o à morte instantânea. Seu primo, de 8 anos, também foi baleado no antebraço, mas sobreviveu ao ataque. Após perceberem que cometeram um erro ao atirar no carro errado, os criminosos fugiram rapidamente da cena, tentando evitar qualquer ligação com o crime.
No entanto, uma falha acabou entregando Antônio às autoridades. No momento do ataque, ele usava uma tornozeleira eletrônica determinada pelo tribunal, cujo rastreamento confirmou sua presença na cena do crime. Além disso, imagens de câmeras de segurança registraram seu carro seguindo o veículo das vítimas. Mais evidências foram encontradas quando uma pistola 9mm foi recuperada no carro da namorada de Antônio. Em 11 de maio de 2021, Derek se declarou culpado de conspiração para cometer atos de extorsão e assassinato em auxílio de extorsão. Já Antônio foi condenado à prisão perpétua. Enquanto os réus permaneceram impassíveis diante da sentença, a família de Zion expressou alívio e satisfação ao ver que a justiça havia sido feita pelo menino, cuja vida foi interrompida tão cedo. Lee Rios está atualmente sendo julgado em Massachusetts por um crime cometido em 2015. Ele enfrenta acusações de assassinato ao lado de Jonathan Guerra, ambos membros da gangue Laren Kings. O motivo do crime foi uma questão de ego e vingança. A vítima, Kenneth Lopes, de apenas 18 anos, despertou a ira de Lee por demonstrar interesse em sua ex-namorada. Movido pelo desejo de afirmar sua posição, Lee elaborou um plano junto com Jonathan e outros membros da gangue. Em um dia fatal, conseguiu atrair Kenneth para fora de casa e o levou até uma área isolada. Lá, em um ataque brutal e premeditado, os criminosos abriram fogo contra o jovem, tirando-lhe a vida sem hesitação. Agora, anos depois, a justiça busca responsabilizar os envolvidos por esse assassinato frio e calculado. Por trás da recomendação da Commonwealth Meritíssimo, o crime do qual o Sr. Hughes foi considerado culpado como o tribunal ouviu, foi meticulosamente planejado, foi perseguido de forma agressiva e movido por ego. Isso é algum. O Sr. Lopes perdeu a vida porque flertou com a ex-namorada do Sr. Hughes e porque ele mostrou desrespeito. E foi tudo o que bastou para o senhor. Hughes não apenas ficar com raiva e entrar em um ataque de fúria, mas para tomar uma decisão calculada para atrair o Sr. Lopes de sua casa. Ele contou com a ajuda de outros Latin Kings, como Michael Rivera, Daryl Self e Jonathan Guevara, para ajudá-lo em seu objetivo. E houve durante este caso meritíssimo, como você ouviu, houve múltiplas ocasiões para o Sr. Hughes reconsiderar suas ações e mudar de ideia, e buscar outras opções, e cada vez ele se recusava a fazer isso. E como você ouviu, ele contou a todos sobre isso. Ele estava empolgado em fazer isso. Ele queria que todos soubessem que não ia deixar o Sr. Lopes fazê-lo parecer mal. E depois de ter feito isso, ele se gabou disso. Ele não se importava com quem soubesse. Ele contou a todos, detalhando várias vezes para explicar exatamente como ele fez o que disse que faria. Kenneth sofreu um total de 4 ferimentos de bala na cabeça. No entanto, ele, ao comparecer ao tribunal, demonstrou completo desprezo pelo crime que cometeu. Além de manter uma postura desinteressada, negou todas as acusações contra ele. Seu caso, inicialmente julgado no Tribunal Distrital de Springfield, foi transferido para o Tribunal Superior de Hampden. Lá, ele foi condenado por assassinato em 1º grau e sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional.